Olá, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma nova função que nós colocamos na Água 365 Pecuária de Corte a pedido de alguns usuários. Agora nós criamos a função aqui no lançamento, nos lançamentos, que é o controle reprodutivo das matrizes. Nesse controle reprodutivo de matrizes, a gente consegue fazer o controle individual das matrizes, né? De parição, controle de FIV, ATF, e essas informações foi inserido aqui um novo painel de comando, ó, no painel de controle, onde vocês vão ter o resumo, né, de quantas matrizes tem, peso médio das matrizes, peso de nascimento dos bezerros, né, qual foi o peso médio dos bezerros desmamados, quantas doses de sêmen foram utilizadas na inseminação, quanto total de matrizes e quantas matrizes estão prenhas, as vazias, quantos bezerros nascidos, quantos bezerros é macho, quantos bezerros é fêmea, quantas sincronizações, quantas vacas participaram da primeira sincronização, da segunda sincronização, da terceira sincronização, quanto por cento nasceu macho, quanto por cento nasceu fêmea. Aqui vem um gráfico dos touros que foram utilizados na inseminação, no FIV ou no IATF, ou só mesmo na inseminação artificial. Aqui vocês têm um gráfico do score, número de matrizes com o score corporal dessas matrizes durante o serviço do IATF, a inseminação. Aqui vem a distribuição, nesse outro gráfico vem a distribuição por categoria, né? Quantas das matrizes é novilha, quanto é primípara, secundípara, solteira e multípara, né? E qual o percentual dessas distribuição dessas matrizes nas categorias de multípara, solteira, secundípara, primária e novilha. Então a gente inseriu esse novo painel de controle aqui da parte reprodutiva da fazenda, né? Detalhe, vocês podem gerenciar até 3.000 vacas individualmente com todos esses indicadores, né? E como é que a gente faz então para aparecer essas informações aqui no painel de controle? Vocês vão vir aqui no menu lançamentos, né? Aí foi criado esse novo menu aqui, que é o controle reprodutivo. Então aqui vocês vão entrar aqui para registrar as vacas individualmente, certo? Então aqui vocês vão colocar o número do brinco da vaca, né? O peso dessa vaca, dessa matriz, em qual pasto que essa matriz está. Então a informação dos pastos já vai vir aqui, é só vocês colocarem, tá certo? A data do último parto dessa matriz, que é importante para a gente poder, se não tiver, vai ter que deixar em branco, né? Mas no próximo ano vocês vão pegar a data de parição dela aqui e colocar no data do parto para vocês terem um intervalo entre partos dessa vaca. Então, quando você coloca essa data do último parto, a planilha vai calcular para vocês o intervalo de partos depois, ó, quantos meses foi o intervalo de parto dessa vaca individual, tá certo? Aqui vocês vão escolher a raça, né, desse animal. Essas raças, pessoal, vou até mostrar para vocês aqui antes da gente continuar. Essas raças, elas vêm daqui, ó, no cadastro. Vocês vão ter que lançar aqui no rebanho inicial, ó, as raças que tem na fazenda, tá certo? Vocês vão lançar aqui para poder aparecer lá no controle reprodutivo. E os touros que vocês vão utilizar também durante a inseminação artificial e até a FIV, vocês cadastrem aqui os touros, tá? Para poder estar aparecendo lá no controle reprodutivo, certo? Então aqui vem aqui no lançamento, certo? Então aqui vem as raças que vocês lançaram lá, as categorias vocês escolhem aqui que categoria que é essa vaca. Aqui é o controle sanitário, né? Você tem espaço para colocar aqui, já tem várias vacinas aqui, ó, brucelose, leptospirose, né? Carbúnculo, né? Então vocês escolhem aqui as vacinas que foram feitas nessa matriz, tá? Você tem até 4 espaços aqui para colocar vacinas, certo? Aqui é onde vocês vão registrar o score corporal da matriz na hora da inseminação artificial, né, ou do IATF. Então o score vai de 1 a 5, tá? Vocês vão colocar aqui. Aqui vocês vão informar a data da primeira sincronização dessa matriz, informou a data. E aqui a dose de sêmen que foi utilizado e o touro que foi utilizado, certo? Se você fez a primeira, então assim, separou 300 vacas para fazer IATF, certo? Então todas passaram na primeira sincronização, que são essas aqui, um exemplo. Né? No mesmo dia foram sincronizadas. Essa primeira vaca aqui, no 30 dias ou 40 dias depois, quando foi passado o ultrassom, ela confirmou a prenhez. Então vocês colocaram aqui
vocês vão colocar que foi utilizado só uma dose de sêmen, o touro que foi inseminada, né? A data do diagnóstico de gestação, né? Então aqui foi dia 10 do 2, a 30 dias, 40 dias depois, eu acho, 40 dias depois, fez o diagnóstico, ela confirmou, tá confirmada. Aí você vem e coloca o PREM aqui, tá certo? Aí essa vaca, ela está considerada como prenha já. E aí já vai calcular a previsão de parto dessa vaca, né? Quando é que ela vai, baseado nessa data que ela foi inseminada aqui, vai dar a previsão de quando essa vaca vai parir, qual é o intervalo de parto dessa vaca. Aqui vocês vão registrar depois a data real do parto dela, estava previsto parir dia 18, ela pariu dia 22. O peso do nascimento do bezerro, qual foi o sexo, se foi macho ou fêmea, certo? Aqui ela já vai dar um indicativo de qual a data que provável para desmama desse bezerro, né? E aqui informa, né? O ideal é entre o desmame entre 6 e 8 meses, de 165 a 210 quilos, né? Isso aqui é só como orientação, né? Aqui o peso da desmama, vocês vão informar o peso da desmama do bezerro. E aqui vocês vão colocar um número do brinco que foi colocado nesse bezerro. Quando esse bezerro foi desmamado, pessoal, e vocês botaram o brinco nesse bezerro, ele vai para algum pasto, né? Aí vocês têm que ir lá nos lançamentos, né? Vir na movimentação do pasto e dar a entrada desse bezerro em algum pasto que ele foi. E a partir dali, botou o bezerro aqui, o lote, né? Desmamou, sei lá, 300 bezerros, registrou esse bezerro aqui, macho de 8 a 12 meses, vamos dizer que é a categoria que desmamou lá, né? A quantidade de animais e vai começar a fazer o controle individual de ganho de peso desses bezerros, né? Aí tu vem e coloca o brinco, tu registrou aquele bezerro lá, do pasto que ele veio, que ele estava com a mãe, a data de entrada dele e o peso que desmamou esse bezerro. E a partir daí tu começa a controlar o ganho de peso individual desse animal até o abate dele, ok? Bom, então aqui no controle reprodutivo, aí esse aqui é um exemplo de uma vaca que pegou cria na primeira sincronização. Já a segunda vaca aqui, ó, colocamos aqui o peso dela, o pasto que ela estava, tal, data do último parto, né? Aquelas informações que nós já falamos. E essa vaca, ela não pegou, não confirmou prenhez na primeira sincronização. Então vocês vão colocar, ela vai passar por outra ressincronização. Então vocês vão colocar a data que ela passou pela ressincronização. Então essa vaca aqui, ela já vai ter usado 2 doses de sêmen para emprenhar, né? Aquela lá usou uma dose só e emprenhou. Essa vaca, então vocês vão ter que colocar aqui, em vez de ser uma dose, como ela teve 2 sincronização, ela vai ter que, só foi 2 doses, né? Coloca o touro que foi, se mudou o touro, bota o nome do último touro, né? E aí quando fizer o diagnóstico de gestação, aí 30 dias depois faz o diagnóstico de gestação, certo? Se tiver prenha, coloca a prenha. No caso dessa vaca aqui, ela pegou cria na segunda ressincronização, né? Então, confirma a prenhez, já vai dar um intervalo, tá vendo que o intervalo de parto dela já aumentou, 30 dias maior que o da outra, que ela não pegou na primeira, né? E aí a mesma coisa, né? Vai dar aqui a data de previsão, vocês vão colocar a data que ela realmente vai parir, ela dá uma previsão de parto, aqui você coloca o peso do bezerro nascido, o sexo do bezerro, ela já vai dar a informação de previsão de desmama desse bezerro, para vocês ficar atento quando é que tem que desmamar, o peso, aí vocês vão informar o peso que desmamou, e o mesmo procedimento, né? Vai brincar o animal e vai tirar esse bezerro daqui e vai levar lá para o pasto, como eu ensinei anteriormente. Aqui no terceiro exemplo, nós temos aqui uma vaca que não pegou nem na primeira, nem na segunda. Foi feita uma terceira ressincronização dessa vaca. Então foi usado 3 doses de sêmen, né? Bota o nome do touro, bota a última data. E aí no dia 15 do 5 foi feito diagnóstico de gestação. Essa vaca não confirmou, ela foi feita 3 sincronizações e não pegou cria. O que nós vamos fazer com essa vaca, pessoal? Vamos dar uma observação aqui para a gente descartar essa vaca. Tá certo? Então essa é a planilha de controle reprodutivo individual das vacas. Aqui dá para vocês gerenciar até 3.000 vacas, tá certo? Tem lugar aqui para 3.000 vacas. E aí vocês, alimentando essa planilha aqui, vocês vão ter todas essas informações aqui, ó, do relatório, do painel de controle da parte reprodutiva. Além desses gráficos aqui, pessoal, acho até que eu esqueci de mostrar para vocês, mas tem mais alguns gráficos aqui embaixo, que é da parte reprodutiva também, que foi inserida. Aqui, ó, quantidade de matrizes vacinadas e cada
quais as vacinas que foram feitas, né? Por matriz, né? A raça distribuição das raças que existentes na fazenda. Às vezes a fazenda tem gado, tem Nelore, tem gado cruzado, né? Tem, tá certo? Então tem mais esses gráficos aqui. E aqui esse outro gráfico, pessoal, também é referente às matrizes, ó, que é o número de matrizes por pasto, que às vezes tu tem lá, tu tem 1.000 vacas, tu tem 5 lotes de 200 vacas em 5 pastos diferentes. Então aqui são os pastos da fazenda, ele vai ficar te informando aqui quantas matrizes tem em cada pasto. Aqui está o nome do pasto, no caso, né? Porque eu botei numeração, então tá pasto 1, pasto 2, né? Então vai estar já no pasto 2 tem 200 vacas, tem, né? Então vai ficar aparecendo para vocês aqui a quantidade de vacas que tem em cada pasto. Então, pessoal, é isso aí, essa nova função, ela é muito importante para a gente poder fazer esse controle reprodutivo, né? Muita informação aqui para vocês, para poder controlar e saber como manejar melhor as matrizes e o que é as vacas que a gente vai descartar e as vacas, saber intervalo de parto, né? E tudo mais. Muita informação, peso de desmama. Vocês podem estar filtrando depois para ver quais as vacas que desmamam os bezerros mais pesados. Tem muita informação que pode ser analisada, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar lá no WhatsApp da empresa se tiver alguma dúvida. E até a próxima. Muito obrigado.